o jornal Poder 360 trouxe uma assustadora história de bastidores que desnuda uma das engrenagens do sistema. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. As engrenagens do sistema vêm sendo desvendadas após as primeiras revelações trazidas pela Vaza Toga. O Poder 360 trouxe uma história mais do que cabeluda, que revela os bastidores de um novo e estranho acordo. Colegas pedem, e Alexandre de Moraes estuda encerrar inquéritos. Ministros do STF e relator das investigações das fake news e das milícias digitais sinaliza fim dos trabalhos em 2024. Decano Gilmar Mendes comanda processo e tribunal deu apoio a Moraes em caso recente de vazamento de mensagens. Bom, eles estão tentando blindar Alexandre de Moraes, mas sabem com certeza que as denúncias são gravíssimas. O famigerado inquérito das fake news, que virou um canivete suíço para a produção de infinitas diligências, vem incomodando até o corpo jurídico. Completando 5 anos, esse inquérito gerou uma onda de medo, talvez ainda mais nociva do que aquela aplicada no regime militar. Até em grupo de culinária foi proibido falar de política. Alexandre de Moraes, por exemplo, aquele cujo nome não pode ser pronunciado, virou o Voldemort brasileiro. Ninguém fala dele na internet. Até Elon Musk zombou deste fato assustador no X. A CPI das fake news foi um instrumento para criar panfletos políticos na forma de narrativas retóricas. Os parlamentares Frota e Hasselmann foram desmascarados, mas mesmo assim viraram aliados de Moraes. E essa CPI foi o pivô para essa onda de perseguição. Bom, a proposta já era estranha: apurar a existência de notícias falsas. Mas o foco foi direcionado a um grupo político, e o escopo foi ampliado até virar um caso de perseguição política. Segundo a informação do Poder 360, os magistrados entenderam que chegou a hora de reduzir um pouco a exposição do Supremo. Bom, a verdade é que eles estão visualizando um impeachment no horizonte, e por isso estão com medo. Há ainda a possibilidade de que o Senado aprove a lei que irá proibir o engavetamento de pedidos de impeachment. Bom, por falta de contrapeso, o Congresso vem engolindo o sapo, e o cerceamento a liberdades garantidas a parlamentares e até prisões vem gerando desconforto. Bom, reforçar que Moraes já havia prometido encerrar esse processo em julho, mas novamente ele não cumpriu a promessa. André Marsiglia lembrou que nada adianta encerrar 2 inquéritos e manter os outros abertos, ou pior, abrir um outro no mesmo modelo. Se de fato isso ocorrer, não terá efeito algum. Não são apenas 2 os inquéritos sigilosos, são mais de 9. Sem contar os pedidos esparsos que circundam os inquéritos e prosseguirão. Se não encerrarem todos, nada adianta. 2. Nada impede que sejam abertos outros similares, sob qualquer outro fundamento, pois o problema é a jurisprudência elástica criada que justificou a abertura. 3. Ao não encerrarem todos, dirão que não poderão revelar o que existe nos arquivados, pois neles haverá investigações sigilosas conexas aos que seguirão adiante. Não é o chicote que tem de recuar, mas a mão que chicoteia. O recuo precisa ser da corte, não dos inquéritos. Bom, essa transparência dos processos trouxe um novo capítulo que acabou de revelar as engrenagens do sistema. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, havia dado entrevista à CNN.
Ele deixou claro que quem destruiu as sedes da cúpula do poder nacional não deveriam responder por crime de abolição violenta da democracia. Ele também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes após os vazamentos das conversas de seus assessores. Porém, ele teve uma estranha mudança e passou a defender Alexandre de Moraes. O senador Rogério Marinho ironizou: "O Jobim é o homem de convicções e conceitos firmes, firmes como um pudim." No Poder 360, podemos ler: "Houve um trabalho para reverter a crítica de Jobim durante a festa de aniversário de Guiomar Feitosa, mulher do ministro Gilmar Mendes. A celebração foi em Brasília, em 13 de agosto, com a presença de autoridades dos três poderes, além de empresários e banqueiros. Dentre os convidados da festa estava o dono BTG, André Esteves, que ouviu críticas de magistrados a Nelson Jobim, que é o sócio do BTG Pactual e integra o conselho do banco. Nos dias seguintes, Esteves telefonou para Jobim, que está em férias no exterior, e pediu que recuasse da crítica. Aí veio a nota de desagravo a Moraes." Muitos perguntam por que os ministros do STF recebem tantos convites daqueles que, sob a bandeira progressista, mobilizam rios de dinheiro. O sistema é foda. No Senado, Marcos Pontes foi a voz do povo. "O que vimos foram manifestações desorganizadas, sim, com atos de vandalismo lamentáveis que atingiram os nossos prédios públicos aqui na Esplanada. No entanto, uma coisa precisa ficar muito clara: não houve o menor sinal de uma tentativa séria de tomada de poder. Não houve a ocupação de quartéis, não houve a substituição de governantes, não houve o uso de forças militares ou paramilitares para subverter o Estado. O que vimos foi, no máximo, um protesto mal conduzido que saiu do controle em momentos de raiva e indignação. Protestos que, aliás, ocorreram em outras ocasiões da história recente do nosso país, mas que jamais foram classificados como golpe de Estado. Diante disso, pergunto a esta casa e ao povo brasileiro que nos ouve aí: podemos mesmo chamar de golpe de Estado um movimento desorganizado, sem liderança clara, sem força militar e que não teve a mínima chance de substituir a estrutura de governo? Chamar esses atos de golpe é, no mínimo, uma tentativa deliberada de reescrever a realidade para satisfazer interesses políticos. É a narrativa conveniente de quem quer silenciar uma parcela significativa da população, deslegitimando seu direito de protestar. E isso é uma coisa muito séria. A verdade é que a nossa Constituição, em seu artigo 5, inciso 16º, assegura a todos os cidadãos o direito de se reunir pacificamente, sem armas, para expressar suas opiniões. E mesmo quando manifestações extrapolam os limites do aceitável e culminam em atos de vandalismo, isso deve ser tratado como questão criminal, não como tentativa de golpe. Transformar essa manifestação em um pretexto para perseguir politicamente aqueles que discordam da linha governamental é um ataque à própria democracia que se alega defender. E isso é o que estamos vendo hoje, exatamente isso, uma narrativa fabricada com o único objetivo de sufocar a oposição, rotulando qualquer crítica ao governo como uma ameaça à democracia. Podemos chamar de eucracia. Ao acusar cidadãos de se manifestarem contra o governo de golpistas, estamos caminhando rumo a um Estado onde o direito à livre expressão é colocado em segundo plano diante dos interesses políticos daqueles que detêm o poder. E isso, senhoras e senhores, é um atentado muito mais grave contra o Estado democrático de direito do que qualquer vidro quebrado ou móvel destruído. A verdadeira ameaça à democracia não vem de manifestações populares, que mesmo que violenta em alguns casos, expressam descontentamento de parte da população, que numa democracia é a dona do poder.
A verdadeira ameaça está no uso da máquina pública para perseguir adversários políticos, para sufocar a liberdade de expressão e para criar uma narrativa única, inquestionável, que rotula como inimigos do Estado todos aqueles que ousam discordar. A justiça verdadeira há de prevalecer, sempre. O Brasil é maior do que qualquer governo, não é à toa que essa bandeira enorme está acima dos três poderes, na praça dos três poderes. Nossa nação precisa lembrar que a democracia se fortalece no debate, na diversidade de opinião e nunca no silêncio imposto por narrativas fabricadas. Nossa nação, o Brasil, precisa ser livre. O sistema está nu e, por isso, está aguardando o seu fim, que será através de impeachment ou reforma. Pois o Brasil não pode continuar vivendo nessa disputa política, onde as instituições são meros puxadinhos partidários, que buscam conspirar a todo momento. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.